Você sabia que a samambaia é uma das plantas mais importantes para se ter em casa segundo a NASA? De acordo com estudos realizados pela agência no final dos anos 80, as samambaias estão na lista de principais plantas responsáveis por filtrarem o ar, limpando de substâncias prejudiciais à saúde humana, inclusive substâncias cancerígenas às quais ficamos expostos diariamente. Neste vídeo eu vou te apresentar um guia completo com todas as dicas que você precisa saber para ter samambaias perfeitas e saudáveis por muitos anos, desde cultivo, melhor substrato, rega, poda, adubação, fazer novas mudas e muito mais. Se você tem samambaia na sua casa ou pretende ter, já pega um papel e anota porque este conteúdo está imperdível. Já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus familiares e amigos. Data-se que as samambaias existem há aproximadamente 400 milhões de anos e que, juntamente com as demais plantas deste período em que surgiram, formaram os primeiros bosques que temos registro, mantendo assim os níveis de oxigênio na atmosfera e tendo considerável importância nas condições que favoreceriam o surgimento das formas de vida que chegaram mais tarde. Tendo seu nome de origem tupi-guarani, significa o que torce devido ao formato de seus brotos. Hoje em dia é uma queridinha dos amantes de plantas e traz um charme aconchegante para qualquer urban jungle ou varanda de casa. Guia para samambaias perfeitas. 1. Mantê-las suspensas. Samambaias não gostam de ficar com suas folhas encostadas em paredes e superfícies. É facilmente notável que a parte da planta que fica apoiada fica mais fraca, as folhas ficam feias e não nascem folhas novas. Um dos motivos para que isto aconteça é que esta parte recebe menos luz que a parte que não está apoiada. Para isto, prefira suportes e correntes que as mantenham suspensas e afastadas das paredes e teto, ao invés de apoiá-las em prateleiras e armários para minimizar este contato. 2. Borrifar água nas folhas. São plantas nativas de matas e florestas, por isso apreciam o clima úmido. Você pode simular esta condição borrifando água fresca em suas folhas, especialmente em dias mais quentes. 3. Mantê-las longe da luz direta. São plantas que crescem à sombra de árvores, por isso não toleram incidência solar direta, o que pode causar queimaduras nas folhas e levar até a morte da planta. Existem formas de adaptá-las ao sol pleno. Caso você tenha interesse em saber mais, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo explicando o processo. 4. Mantê-las em ambiente muito iluminado. Samambaias são plantas de sombra e apreciam ambientes internos, porém não toleram ambientes escuros e sem claridade natural. Procure mantê-las em locais muito iluminados e próximas a janelas aonde recebam bastante luz, mas sem incidência solar direta nas folhas. 5. Mantê-las longe do vento forte. O vento forte pode quebrar as folhas das samambaias e principalmente o vento sem umidade pode ressecá-las com facilidade. 6. Manter o substrato úmido mas sem encharcar. Como já foi dito que são nativas de matas, as samambaias apreciam solos úmidos, porém um substrato encharcado pode levar à podridão das raízes. Na hora de regá-las, enfie o dedo no substrato para ter certeza de que não está encharcado. Evite deixar água acumulada nos pratinhos, que também pode levar ao apodrecimento e surgimento de fungos, além de um eventual criadouro de mosquitos da dengue. 7. Utilizar substrato solto, leve e fibroso. Você já deve ter reparado em alguma samambaia crescendo em troncos de árvore, não é mesmo? Isto porque são plantas epífitas e apreciam muito substratos soltos, leves e fibrosos. Há décadas atrás, era comum ser cultivado em vasos de xaxim ou samambaiaçu, que consistiam em partes do tronco cerradas que serviam como um substrato ideal para samambaias, orquídeas e outras epífitas. Porém, a extração excessiva somada à demora desta planta para crescer, a levou a entrar para a lista das plantas brasileiras em extinção, sendo elas tão antigas quanto as samambaias. Em alternativa ao uso do xaxim, podemos utilizar substratos prontos próprios para samambaias que encontramos em casas agrícolas e gardens, ou prepará-lo utilizando uma parte de fibra de coco, uma parte de esterco de vaca bem curtido, uma parte de areia e uma parte de carvão vegetal quebrado ou moído. Você pode quebrá-lo utilizando um martelo, por exemplo, até formar uma farinha grossa. É importante lembrar que este carvão não deve ser aproveitado da churrasqueira porque o sal e a gordura que pingam da carne podem matar sua planta. 8. Fazer podas de limpeza. Com o passar do tempo, as plantas podem apresentar folhas ressecadas e danificadas. Devemos cortar estas folhas na base para que a planta se fortaleça novamente e dê espaço para novos brotos.
É importante que sempre que você for realizar poda nas plantas, esterilize a ferramenta que vai utilizar para não correr risco de infectá-la, já que o corte se torna a porta de entrada para fungos e bactérias oportunistas. 9. Como fazer novas mudas? As samambaias se reproduzem por meio de esporos, porém a forma mais simples de fazermos novas mudas é a partir da divisão de touceiras e divisão de rizomas. Retire a samambaia do vaso e divida a touceira em mudas, plantando-as no substrato que te ensinei neste vídeo. É interessante também fazer este procedimento quando o vaso está pequeno para o tamanho da planta, transformando em várias mudas. 10. Mantenha a adubação em dia. Uma planta adubada é uma planta saudável, mais bonita e mais resistente ao ataque de pragas e doenças. Invista em adubos à base de nitrogênio e cálcio, seguindo sempre a orientação do fabricante descrita na embalagem do produto. Lembrando que o excesso e uso incorreto de adubo, principalmente adubos minerais, podem ser fatais para as plantas. 11. Limpe sua samambaia. Para tirar a poeira que pode acumular nas folhas, você pode jatear com a mangueira, retirando toda a sujeira acumulada ou lavá-la no chuveiro, como já expliquei no vídeo anterior. Vou deixar o card dele aqui no final para você assistir e entender as vantagens desta limpeza e como fazê-la nas samambaias e demais plantas da sua casa. E você? Sabia destas informações? Quantas e quais espécies de samambaias você tem na sua casa? Me conta aqui nos comentários. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.